Bom dia, meninos. Antes de compartilhar minha tela, eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal entra, tá? E a gente já inicia, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Só um minuto então. Vou esperar um pouquinho e a gente começa. Pronto. Então vamos lá. Vamos fazer o compartilhamento de tela. Para nós ficou faltando falarmos de grupos dos números, conjunto dos números reais, né? Não foi? Quem assistiu as minhas aulas essa semana? Eita. Vou interromper aqui, porque eu não tô vendo ninguém. E vou fazer o compartilhamento novamente, ver se vai dar certo. Eu consigo ver vocês. Pessoal, vocês estão vendo meu compartilhamento de tela? Sim. Sim? Eu não sei porque eu compartilhei aqui, mas o Zoom não está me permitindo ver vocês. Então, coloquem para mim, por favor, aqui de início o nome de vocês e a turma no bate-papo para registrar a presença de vocês. E à medida que vocês tiverem dúvidas durante a explicação aqui dos conjuntos dos números reais, vocês me mandem aqui, usem o microfone, por favor. O Zoom essa semana tá todo doido esse aplicativo. Uma hora funciona bem, outra hora não funciona. Vai entender. Então vamos lá. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, refrescar a nossa memória, o que nós vimos? Nós vimos todos os conjuntos numéricos, faltava somente o conjunto dos números reais. Então, a gente viu o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e negativos. A gente viu o conjunto dos números racionais, que entra os números decimais, os números fracionários, decimais exatos e dízima periódica. Sobre dízima periódica, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo, né? Então vamos lá, né? De tudo que a gente viu, será que existe algum número decimal que não é decimal exato e nem dízima? Será que tem? Nós vamos descobrir agora. Então, o conjunto dos números reais, vamos ver aqui a figurinha. Deixa eu só ver se eu não perdi alguma coisa aqui, peraí.
Não, tá certinho. Então, vamos lá. A gente tem uma figura, o que vocês estão vendo aqui? Que figura é essa? Uma figura geométrica, né? Geometria plana. Que figura que é essa? Alguém se habilita? Primeiro C? Alguém por aí? Alguém? Gente, que figura é essa aqui, ó? Um triângulo. Isso, um triângulo, né? Triângulo, retângulo, que faz um ângulo de 90 graus. Para nós calcularmos, né, a área desse triângulo retângulo, a gente vai usar a fórmula da área desse tipo de figura, que é hipotenusa ao quadrado, que no caso é esse espaço aqui, ó, essa distância, mais a soma dos seus catetos ao quadrado. Catetos são os lados do triângulo retângulo. Aqui a gente tem que, o exercício fala que mede um cada um, né? Então, olha só. Veja a figura a seguir. Ela mostra um triângulo retângulo cujos catetos medem uma unidade. Veja o cálculo da sua hipotenusa. A hipotenusa é o que nós tá chamando aqui o exercício de x, tá? Então, a soma dele é o quê? Hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 1 vezes 1 é 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. O que eu faço para retirar esse x, esse expoente do x, sendo que é ele que eu quero procurar? É o resultado dele que eu preciso saber. Eu vou, então, elevar o outro lado da igualdade por raiz quadrada. Então, aí eu excluo o expoente desse x. E fica assim, ó. X é igual a raiz quadrada de 2. Se eu extrair a raiz quadrada de 2, eu vou chegar nesse número aqui, ó. 1,41, 42, 13, 56, 237. E aqui continua. Não é um número racional, porque nós aprendemos que para ser um número racional, o que ele precisa ser? Ou um número decimal exato. O número decimal exato é aquele que, após a vírgula, o número está escrito um número inteiro e termina por ali. Por exemplo, 1,502, 1, se fosse só 1,41 ou 1,4142, aí tudo bem, era um decimal exato. Mas quando tem essa sequência de números aqui que estão se repetindo, deixa de ser decimal exato. Para ser periódico, teria que ter uma sequência de números de mesmo período, ou seja, uma sequência de números que se repete infinitamente em que os números que estão se repetindo são iguais. Nesse caso, não é igual. Aqui é 41, aqui já é 42, aqui já é 13, aqui já é 53, 56, aqui já é 237. E a gente podem ter certeza que se eu representasse esses pontinhos depois aqui, também seria uma sequência de números diferentes. Isso, então, prova que não é um número racional. Então, gente, ó, o conjunto dos números reais são todos os números, né, com raiz quadrada, que são chamados de números irracionais, que são representação decimal que não é exata e nem periódica, como eu falei anteriormente. Então, de modo geral, o número irracional é um número que é escrito na forma decimal, é infinito, mas não é periódico. Então, exemplo, ó, raiz quadrada de 3, 1,73, 20, 50, 80, e aí vai infinitamente. Vocês estão... Dúvida, gente? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Primeiro C, compreende o que eu estou falando? Sim. Sim. Se não entender, pode dizer que eu vou repetir a explicação, tá? Raiz cúbica de 5. Se eu extrair a raiz cúbica de 5, eu vou ter essa resposta. Também não é periódico. A sequência de números que estão se repetindo é diferente um dos outros.
E o π, 3,14, 15, 92, também é uma sequência de número diferente. E esse número decimal também é completamente diferente um dos outros na sequência, ó, 20, 22, 02, 22, por aí vai. Isso aqui é exemplo de números que são irracionais, mas que pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Então, só por curiosidade, ó, o π, se a gente fosse escrever toda a sequência dele, é tudo isso aqui. Mas a gente só usa 3,14 mesmo, porque já pensou em escrever isso tudo? Muita coisa, né? Vocês podem perceber, ó, que aqui, ó, quer ver? No exemplo anterior, parou aqui, 26,53. Ó, 26,53. Aí depois o pontinho, o que que tem? 58, 97, 93, 23, 84, 62. Ou seja, é uma escrita infinita de um número decimal em que a sequência não é periódica, porque não é uma sequência de números iguais, tá? Ficou claro isso? Ficou o primeiro C? Ficou. Então, ó, o conjunto dos números reais é a reunião dos racionais com os irracionais e o resultado dessa reunião aí, dessa união, é o conjunto dos números reais. Então, aí a gente compõe todo o universo de números que nós temos, tá? Então, ó, para mim representar o conjunto dos números reais, essa é a definição dele. Sempre lembrando, letra maiúscula, os reais representado pelo R maiúsculo é igual, abre chave, porque a gente está falando de conjunto, em que x eu estou falando que representa todos os números, tá? E a condição é que x ele é racional ou irracional. Fecho a chave, porque aqui encerra o conjunto dos números reais, tá? Então, olha só, numa visão geral disso, o que quer dizer? Então, tudo que a gente viu até agora, a gente viu todos os conjuntos numéricos. Então, a gente viu conjunto dos números naturais, que é representado pelo N maiúsculo, conjunto dos números inteiros, representado pelo Z maiúsculo, conjunto dos números racionais, representado pelo Q maiúsculo, e, por fim, conjunto dos números reais, representado pelo R maiúsculo. Então, eles foram sendo construídos, né? E cada um desses conjuntos aqui foi ampliando o conjunto anterior. Quer dizer o quê? Que ele foi acrescentando, tá? Ele foi acrescentando o conjunto anterior a ele. Então, foi isso aqui que aconteceu. Conjunto dos números naturais são todos os positivos, tá? Aí veio o conjunto dos números inteiros, acrescentou os negativos. Conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, aí vem o conjunto dos números racionais e acrescentou todos os números decimais, tá? Fracionários, decimal exato e dízima periódica. Aí veio aqui, ó, conjunto dos números reais, acrescentou a todo esse conjunto aqui dos racionais os irracionais, que são todos os números que não são decimais exatos, nem periódicos, e os de raízes quadradas, tá? Então, o conjunto dos números reais é isso aqui, ó. Olhem o diagrama. Olha aqui o diagrama. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Então, ó, olha a representação. Então, eu começo com um pequeno conjunto, que é o conjunto dos números naturais, tá? Depois vem o conjunto dos números inteiros, entra então os negativos, tá? Depois, do conjunto dos números inteiros, vem os racionais, que entra todos os fracionários.
E aí vem os reais, que engloba todos esses outros 3 subconjuntos, tá? Esses conjuntos aqui. Então, posso dizer que eles são subconjuntos dos números reais. Foi isso que nós vimos. Dúvidas? Não. Não, certeza? Então, a gente pode dizer que o conjunto dos números reais, ele pode ser colocado com o conjunto de pontos de uma reta. E aí a gente pode definir o sentido positivo, indicado pela seta, o ponto, O, que a gente vai falar que é o ponto de origem, que é o 0 também, tá? E a gente tem uma unidade de medida arbitrária. Pode ser unidade, dezena, centena, depende. E daí a gente dá o nome disso de uma reta real ou eixo real, tá? Então, olha só, os números reais representados numa reta, a gente pode colocar isso aqui, ó. A gente tem um ponto O, que é o ponto 0, que é o ponto de origem, tá ele aqui. O ponto A é o ponto 1, tá? Positivo, porque ele está depois do 0. O ponto B tem menos 3,5, então todos os negativos ficam antes do 0. Então, ele está bem aqui, menos 3,5. O ponto C é o ponto 4, então vai estar depois do 0, tá aqui o ponto 4. E o ponto D é o menos 2, que está aqui também depois, antes do 0 e antes do menos 1, tá? Então, a gente vai dizer que o ponto 1 é a abscissa ou a coordenada do ponto A, tá? Em geral, a gente escreve assim, que P de x é para indicar onde o ponto P está associado ao número x. Quer dizer o quê? Eu tenho aqui um eixo x, vamos chamar essa reta de eixo x, e eu quero saber quais são os pontos que eu vou ligar, né? Quais os números que eu vou ligar a cada ponto. Então, esses números que me fazem ligar cada ponto é o que eu chamo de coordenada, tá? E abscissa, porque o próprio eixo x é chamado de abscissa, tá bom? Então, gente, o que a gente pode concluir? A reta, ela estabelece, né, uma ordenação para os números reais, e aí a gente pode observar qual é o sinal de cada número real. Quando meu A é menor que 0, significa que na reta A está à esquerda de B. Menor que 0, menor que B, gente, desculpa. Vocês estão acompanhando? Sim. Sim? Então, olha só. Quando eu falo que o A ele é menor que B, eu estou dizendo que o A está aqui do lado esquerdo, porque do lado esquerdo está todos os negativos. É o que está antes do 0. Depois do 0 está todos os positivos, tá? Então, vou falar que está do lado direito. Então, vamos lá. Voltar de novo a expressão aqui. Quando eu falo, então, que o A é maior que B, significa que ele está do lado direito, tá? À direita de B. E quer dizer que, então, que o A é positivo e o B é negativo. Ou o B é um número positivo menor que A. Pode ser assim também. Tipo aqui, ó. Aqui, então, a gente tem aqui os números reais. 0, P e Q. Então, 0, P e Q. A gente pode escrever que P ele é menor que 0. Por quê? Ele está do lado esquerdo, ele é negativo. Q é maior que 0. Então, quer dizer que o Q está depois do 0, ele é positivo. Quando eu falo aqui, ó, que o 0 está entre P e Q, que P é menor que 0, que 0 é menor que Q, quer dizer que o 0 está entre os dois pontos, né? Entre os dois números, P e Q. Dúvidas? Dúvidas? Não. Não? Então, vamos só em exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho. Ó, a relação de A menor ou igual a B significa que A é menor que B ou A é igual a B.
E a relação em que A é maior ou igual a B indica que A é maior que B ou A é igual a B. Não esqueçam disso. Então, se A é menor ou igual a B, A é menor que ou igual a B. Se A é maior ou igual a B, quer dizer que A é maior que ou igual a B. Exemplo, ó. 5 maior ou igual a 3. 5 é maior ou igual a 3. Menos 2, menor ou igual a 1. 2 é menor ou igual a 1. Isso aqui é só para vocês relembrarem, tá? Então, ó, um exemplo para a gente fechar a aula de hoje. A figura mostra a reta real em que O é a origem e são dados os pontos A com coordenada A, ponto B com coordenada B e sabe-se que o ponto OA é igual ao ponto OC. Quais são as abscissas dos pontos O e C? A abscissa, gente, quer dizer que os pontos que estão no eixo X, tá? Então, dos pontos, tá pedindo do ponto O e C. Olha onde está o ponto O. Então, qual é a abscissa dele? Tá bem na origem, então vai ser 0, tá? E do ponto C? Do ponto C é o menos A, que é o que tá de cá, tá? Complete os pontilhados com sinais de desigualdade, maior ou menor. A, ele é o quê? Maior ou menor que 0? Onde está o ponto A? O 0 está aqui, ó. Ponto de origem. A é menor ou maior que 0? Primeiro ano. Primeiro. Vocês me escutam? Menor. O B é maior ou menor que 0? Tá do lado direito, aqui, ó, depois do 0. Maior. Menos A. Ele é menor ou maior que 0? Agora presta atenção nisso aqui, é um peguinha. Maior, sabe por quê? Porque eu estou dizendo que o A aqui já é negativo, né? Mas eu estou falando que ele aqui também é negativo. Então, eu vou ter dois sinais negativos. Menos com menos, mais. Por isso, ele é maior, tá? Agora, menos B é maior ou menor que 0? Menor, porque ele aqui, ó, ele é positivo, mas aqui no exercício eu estou falando que ele ficou negativo, então menor. Mais com menos, menos, tá? A mais B, maior ou menor que 0? Maior. Maior. A vezes B. Por quê? Menos. Aqui é regrinha, ó. Menos. Menor. Menos com mais, conserva o sinal do maior e soma. Menos vezes menos com mais na multiplicação, fica o sinal do menor. Menor, tá? Agora, A elevado ao quadrado é menor ou maior que 0? Maior. Maior, por quê? Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, tá? Menos B é menor ou maior que A? Menor. Menor, por quê? Ele estava positivo, eu coloco ele negativo. B vem antes do A, então por isso ele é menor. Então é só um macetezinho para a gente interpretar os sinais. Dúvidas? Perguntas? Não. Não? Então por hoje é só. Semana que vem a gente continua. Vocês têm, todos colocaram para mim aqui o nome no bate-papo aqui, o nome é a turma. Ixi, eu só acabei de chegar. Você chegou agora? Você tá todo perdido hoje, hein? Tô demais. Então tá bom. Fiquem atentos, gente, quando a Juliana mandar o link, na descrição da aula. E olhem o horário. Vocês têm o horário de cada aula? Não. Por exemplo. Foi meio confuso mesmo, porque teve aula que começou antes do. Tipo, tava num horário, mas começou em outro. Ah, tá. Agora que eu vi que a minha câmera estava desligada, nem tinha percebido.
Pessoal, então assim, ó, olhem, porque lá o meu tá a descrição certinha, viu? Viu? Aí olhem o horário que dá certo. Então é isso. Tenha um bom final de semana. Quem chegou atrasado aí, depois assiste a videoaula lá. Eu vou postar na plataforma, tá? Assiste lá para pegar essa explicação final. E aí na próxima aula de matemática a gente já vai treinar alguns exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, meninos. Abraços. Até semana que vem. Tchau. Até.